Olá, boa noite a todos. Sou o Rafael Azevedo, coordenador do P&D na UVAC do Brasil, uma empresa que vem atuando há 50 anos com protagonismo no agronegócio mundial. Em 2019, a empresa chegou ao Brasil e se estabeleceu como a UVAC do Brasil, uma expansão estratégica com o objetivo de continuar a oferecer o que há de melhor em soluções para o campo. A UVAC do Brasil entrega hoje duas linhas completas de soluções, a Crop Production e a Crop Protection, para atender necessidades da agricultura brasileira, representando em amplo e avançado portfólio 3P de soluções, performance, proteção e produção. Também por ser uma empresa inovadora, em breve estaremos trazendo a ferramenta Simples, que irá facilitar a realização de algo que historicamente tem sido muito difícil de se realizar. Para mais informações, acessem nosso site, anvacdobrasil.com.br e simples.com. É com grande satisfação que hoje estamos aqui novamente para discutirmos importantes temas da agricultura. E nesse momento, a pauta de hoje é o manejo de nematóides na cultura do algodoeiro. Para isso, temos a participação do especialista, pesquisador e agrônomo Rafael Galbieri, do Instituto Mato Grossense, IMA-MT. Lembrando você que pode participar conosco, além, é claro, da sua presença online, com perguntas que podem ser enviadas diretamente aqui no link do YouTube ou pelo número do WhatsApp que está aí na tela. Rafael, gostaria de chamá-lo para dar as boas-vindas e assim a gente dá início à sua apresentação. Obrigado. Bom, Rafael, primeiramente, queria agradecer ao convite aí da ANVAC, né, para falar sobre esse tema. Eu vou compartilhar aqui a apresentação. Vocês conseguem ver? Sim, Rafael, acreditamos que todos... Tá certo. Bom, qualquer coisa você me fala. Então, primeiro, agradecer a ANVAC pelo convite, e para a gente é um prazer falar sobre manejo de nematóides na cultura do algodoeiro. Então, sempre importante a gente estar podendo conversar sobre esse tema, tá? Principalmente nesse período, né? Um período um pouco tumultuado, né? Então a gente tem que fazer de forma remota, mas eu acho que tem um lado negativo e um lado positivo, né? Que várias pessoas podem ver em outras localidades, em outro estado, e assim por diante. Então, eu acho o lado positivo dessa questão. Mas, enfim, é um pouco diferente para todos aí essa forma de apresentação, tá? Tudo tranquilo? Posso continuar? Tá escutando bem? Tranquilo, Rafael? Posso continuar? Perfeito, Rafael. Pode dar sequência. Ok. Só para a gente alinhar. Então, tá. Então, o manejo de nematóides é um grande desafio, porque a gente fala de nematóides, então são seres microscópicos, a gente não enxerga, isso aqui é um zoom que nós fazemos na imagem, obviamente, 60 até 100 vezes de aumento, mas a gente não enxerga. Então, o que nós enxergamos com relação ao nematóide é isso aqui, ó. É o sintoma que ele causa, um sintoma reflexo na planta com relação ao nematóide. E é lógico que quando está numa situação como essa, né, já fica difícil. O importante é fazer o manejo antes do que isso aconteça, né? Então, que chegue em alta população, em alta população,
e você tem um dano muito grande, então a ideia é não chegar nesse nível, tá? Mas como? Então o produtor ele não está vendo isso acontecer, o nematóide vem aumentando, aumentando, e chega um momento, em um ano específico, uma condição específica, a ideia é fazer um monitoramento, é fazer a amostragem, é ver essa população aumentando para tomar as medidas de manejo antes do que isso aconteça, tá? E para essas decisões, para tomar a decisão, o que vai fazer com relação ao manejo do nematóide, então lembrar que tem que ser feito sempre antes, não é que nem o manejo de pragas, de um inseto, por exemplo. Você pode fazer um produto, o produto não pegou muito bem, vou fazer outro produto. Você tem como sanar um erro que você possa fazer dentro do manejo. O nematóide não tem esse privilégio. O nematóide, a decisão é agora, antes de plantar a cultura, da soja ou do algodão, fechou no suco de plantio, não tem mais o que fazer. Então, todas as medidas de manejo têm que ser feitas antes de fechar esse suco, de jogar a semente e por diante. Tá? No caso como esse aqui da imagem, então aqui já tem uma alta, uma severidade muito grande, um solo mais arenoso, e aí é o nematóide causando um grande dano. Então, para o manejo, tomar as medidas antes do plantio e de forma coordenada. Eu vou falar um pouco, então, sobre as principais espécies de nematóide, né, primeiramente, como essas espécies estão distribuídas no sistema de produção e, por fim, como manejar esse nematóide. Tá? Então, acho que as dúvidas vão ser, se alguém tiver, no final da apresentação, pode colocar e a gente tira as dúvidas ao final da apresentação. Bom, com relação às espécies, né? Então nós temos, isso não é muito engessado, então nós tínhamos algumas espécies que podem aparecer dentro desse cenário, principalmente na condição de produção tropical, né, com massa. E aqui são as principais espécies, são as 4 que eu elenquei aqui. Então, galha, a principal. É lógico que eu coloco a principal, mas tem algumas áreas que reniforme é mais importante que galha, então não é muita regra engessada. Mas colocando galha como a primeira, reniforme a segunda, pratilencos é uma espécie bem distribuída, quase 100% das amostras vão ter pratilencos, então seria a terceira espécie. A Falencoides, uma espécie nova, que em algumas condições ela vai se abrir, né? Mas na média nós vamos colocar ela aqui como a 4ª espécie, problema para a cultura do algodoeiro. Bom, então, 4 espécies. A primeira, a galha, Belerodógena incolor, para o algodoeiro. Então, uma espécie é um nematóide, é um endoparasita sedentário, que nós colocamos, quer dizer, ele entra na planta, ele infecta a planta, ele não vai se locomover depois, não vai para outra raiz. Entrou, ficou naquela raiz e vai se reproduzir. Então, o nematóide entrou, vai se reproduzir, ele não vai mover em outro sistema radicular. Então, é um endoparasita sedentário. Um sintoma complexo são as galhas, né, que nós estamos acostumados a olhar no campo e ver esse sintoma no campo, e cada galha pode ter uma ou mais fêmeas multiplicando esse nematóide. Então, é lógico que isso aqui vai obstruir translocação de nutrientes, de água, e vai prejudicar a planta em cima, né, na produção. Mas o sintoma na raiz são esses sintomas aqui. Uma tendência para um solo mais misto ou arenoso, então tem essa tendência dessa espécie, mas não quer dizer que também não aconteça num solo argiloso. Tá? Então, é uma maior concentração de incidência num solo misto ou arenoso. E aqui é uma foto, eu costumo colocar bem essas fotos, porque
o produtor não enxerga isso aqui, né? Eu não sei o público, né, que está nos escutando, então, se é produtor, técnicos, agrônomos, estudantes, enfim. Então, é importante saber dessa condição, enxergar o que está acontecendo embaixo do solo. É lógico que aqui é a fêmea, e cada fêmea são 400 ovos, na média, então, da multiplicação desse nematóide. Então, uma espécie, a principal espécie com relação ao algodoeiro. Bom, uma outra espécie é o Rhotilenchus reniforme. Então, essa espécie vem aumentando muito no sistema produtivo, tá? Então, vocês olham aqui uma foto à esquerda, a fêmea do nematóide, ela fica um pouco mais externo com relação à raiz, por isso que é um semi-endoparasita, não está completamente dentro da raiz, e tem uma grande multiplicação. O algodoeiro é muito suscetível a essa espécie. Com relação a reniforme e galha, é uma espécie, falando em reniforme, com uma capacidade de sobrevivência muito grande. Então, quando tem reniforme e galha, a tendência é reniforme sobressair essa população de galha, pela capacidade dessa espécie de se manter, de se reproduzir numa determinada área. Então, uma espécie realmente que nós chamamos a atenção com relação à produção de algodão. Tá? Então, aqui a fêmea, cada massa de ovos, 100 e poucos ovos de multiplicação. E aqui é um sistema radicular, né, do algodoeiro. Olha aqui, ó, cada massinha de ovos dessas que aqui é um zoom, né, são 100 ovos, então a capacidade de multiplicação desse nematóide. Esse nematóide ele tem uma capacidade de infectar a raiz do algodoeiro em qualquer posição. Com relação à galha, mais nas pontas, né, no ponteiro aí da raiz, a infecção dessa espécie. E Rhotilenchus não. Em qualquer posição da raiz tem essa capacidade de infecção. Como eu estou mostrando aqui, desde mais embaixo até mais em cima aqui da raiz. Como eu falei, cada massa 100 a 150 ovos de multiplicação. Então, uma multiplicação muito, muito intensa. E aqui é o sintoma a campo, né? Então, reniforme, olhando aqui uma planta como essa, você já olha um solo mais argiloso. Então, essa espécie tem uma tendência de solos muito argilosos, tá? Então, aqui já dá uma dica de qual nematóide é, e o carijó. Então, o carijó também é um sintoma, são essas lesões aqui, esses sintomas, né, na verdade, sintomas reflexos, causados por esse nematóide, no caso aqui, o reniforme. Eu lembro quando eu comecei, eu estou no Mato Grosso há 13 anos, aqui no departamento, trabalhando exclusivamente, não só com nematóide, mas fitopatologia geral no algodoeiro. Eu lembro que, no começo, o pessoal, mas Rhotilenchus não causa carijó, né? E não é verdade. Então, numa alta população, causa esse sintoma de carijó. Então, numa planta como essa, viu o carijó, tirou a planta. Se não tiver galha, tem uma grande probabilidade de ser reniforme, tá? Então, tem que levar realmente para um laboratório para fazer uma análise se é ou não reniforme, porque não tem um sintoma específico, uma ação de galha. Bom, a outra espécie é Pratylenchus. Então, falei de galha, reniforme. Pratylenchus é uma outra espécie, no caso, Brachyurus para o algodoeiro, é uma outra espécie que, aonde nós tiramos a amostra, vai ter Pratylenchus, porque ela é endêmica, né, na condição do cerrado, está em toda a região. Então, é uma espécie que está presente, que eu classifico mais problema para a soja do que para o algodão, tá? Mas para o algodão, numa condição especial, de uma areia, de um solo mais misto para arenoso, ou
compactado, esse nematóide pode vir a ter problema. Tá? Então, é uma espécie mais disseminada, mas eu coloco esse parênteses, digamos, com relação à importância de Pratilencos podoeiro. Tá? Diferentemente de Gallia e reniforme, aonde eles estão presentes, realmente o dano é muito fácil de observar esse dano, até em população muito pequena. Tá? Mas Pratilencos, ele causa, falando da lesão, falando dos sintomas, essa lesão, esse escurecimento das raízes, porque o nematóide, ele é um endoparasita migrador, então ele está numa raiz, tem uma condição que não é propícia para ele vai para outra e vai causando essas lesões e fungos e tudo mais, vai necrosar essas raízes. Tá? Então, é só para colocar o aspecto dos sintomas desse nematóide. Então, primeiro, Gallia, reniforme e Pratilencos, a terceira espécie. Né? E uma outra espécie, essa aqui é mais recente, né? Não só para o algodão, mas para a soja e para outras culturas, é o Aphelencoides. Então, seria a quarta espécie que eu queria colocar aqui na apresentação. Tá? Então, os sintomas desse nematóide, uma rugosidade aqui nas folhas, tá? Um nó mais grosso da planta, não tem a parte reprodutiva, né? Então tem um abortamento aqui da planta, então é um outro sintoma. Então é um complexo aí de sintomas, muito na parte fisiológica da planta, então causado por esse nematóide. Lembrar que esse nematóide é o mesmo causador da soja louca 2, que foi relatado oficialmente em 2017, e em 2018 foi confirmado no algodoeiro, que é o caso dessas imagens aí, de uma área em Sapezal, e hoje nós sabemos que está disseminado em várias regiões de produção. Tá? Então, a soja é hospedeira, o algodoeiro é o hospedeiro, e o feijão também é hospedeiro desse nematóide. Tá? Então, pensando no sistema de produção, é importante saber essas culturas que são hospedeiras desse nematóide. Diferentemente dos outros, não falei de Gallia e reniforme, que são nematóides de solo, né, de raiz, infectam a raiz. Esse nematóide, ele infecta a parte aérea da planta. Então, um pouco diferente, é só para colocar essa diferença dentro das espécies que eu estou relatando. Né? Então, além disso, esse nematóide se alimenta não só de plantas, é um fitonematóide, mas também de fungos, né? de fungos presentes aí em matéria orgânica no solo. Então, um pouco diferente essa biologia do nematóide. Tudo certo? Tranquilo? Posso continuar? Tudo certo, Rafael. Excelente apresentação. Tudo certo. Bom, com relação a sintomas, né? Então, eu falei do Aphelencoides, então, esses são os sintomas final, né, da infecção do nematóide. Olha aqui, uma planta sem sintoma, né, carregada, aqui normal, na verdade, e com os sintomas no final. Você vê que ela cresce um pouco mais, ela, quando vocês olham, nesse período é o melhor período para ver, então tá chapado ali, tá a produção, e sai uma planta um pouco maior, o nematóide que teve uma infecção anterior e tudo mais. Tá? Então, é mais para mostrar, então você vê essa planta cresceu um pouco mais, ela não tem estruturas reprodutivas. Mas eu não quero falar que o nematóide é o principal. Eu quero que ele é o quarto nematóide, a quarta espécie que eu estou colocando, principal Gallia e reniforme, mas essa é uma espécie a mais dentro do sistema de produção. Olha aqui, ó, a forma que ele é distribuído, aqui numa cultura de algodão pronto para colher, e essas manchas, né? Então, muito disseminado via a colhedora de soja, né?
que vai distribuir palhadas e tudo mais, e essa condição de disseminação, um pouco diferente de uma condição normal de disseminação. E aqui não é só o algodoeiro, a soja também é problema, né? É a hospedeira, na verdade é a principal hospedeira do nematóide. E aqui uma área que nós aplicamos alguns produtos, no caso alguns organofosforados e carbamatos, que controlou, de certa forma, o nematóide. Então aqui, com a aplicação de alguns nematicidas, e aqui sem aplicação, que seria oriundo dessas parcelas aqui sem aplicação. Então, o que aconteceu no algodão e um reflexo na soja. Então, tudo isso aqui foi aplicado no algodão, na safra anterior, e a soja plantado na sequência, sem fazer nada de aplicação, e deu o reflexo na safra anterior. Isso, por um lado, é bom, quer dizer que esse nematóide ele fica muito localizado, ele não dissemina tão facilmente, mas, por outro lado, mostra que ele está lá. Então, está na soja, está no algodão, vai vir para a soja, vai vir para o algodão, e assim por diante. E é lógico que saiu a soja, entrou o algodão, né? Então, esse nematóide que está na palhada, ele pode e vai infectar o algodoeiro, tá? Aqui é um exemplo, né? Então, nessa safra, no algodoeiro inicial, tinha muita umidade inicial, desenvolveu bem esse nematóide e depois deu uma secada, então diminuiu essa incidência. Mas no começo, então o algodão, no começo aqui, depois da soja, nós tirávamos essas plantas, levava para um processamento, dava de 0,5 a 6 nematóides por grama, que é bastante. Passou ali de 2 nematóides por grama, já é um volume, um número para levar em consideração. Tá? É o caso aqui da área. Então, isso foi áreas mais do norte e algumas áreas do noroeste do estado de Mato Grosso. Tá? Bom, com relação à galha, né, então, primeiro eu falei as 4 espécies. Então, são galha, reniforme, pratilencos e afilicoides. Agora, vou colocar como é a distribuição dessas espécies no sistema de produção. Isso pensando mais no Mato Grosso, inicialmente. Né? Então, pensando em galha, nós fizemos um levantamento, isso nós começamos em 2011, 2012, nós fomos até 2015, 2016, então nós vimos 25% da área com nematóide galha. Então, aqui era a distribuição desses nematóides. É lógico que eu estou falando há 4 anos atrás, nós sabemos que já está aumentando, já vem aumentando com mais frequência, também região médio-norte, região noroeste, então vem aumentando também a incidência. Mas, de forma geral, naquela avaliação, 25% de nematóide. Tá? Com relação à reniforme, no levantamento foi 15% da área com reniforme. Eu lembro que eu falei que eu estou há 13 anos aqui no Mato Grosso, Primavera do Leste, mas quando eu comecei aqui, nós tínhamos mais a incidência de reniforme era no sul do estado, né? E pouca coisa, um pouco acima, na região centro, centro-leste. Hoje, esse nematóide já está distribuído nessas regiões aqui no sul e vai distribuindo em outras regiões. Lembrar que essa espécie, ela não é do estado. Nós trouxemos ela de outras regiões e vamos distribuindo conforme mecanização e tudo mais. E ela vai aumentando no estado, não só no estado do Mato Grosso, eu vou falar também nos outros estados. Tá? Então, a preocupação com relação à reniforme no sistema de produção do algodoeiro. Nesse projeto, eu levei mais quase 200 relatórios, entregando para o produtor, mostrando a importância, mas naquele período, galha era o maior problema,
e reniforme a gente relatava e tudo mais. Mas foi importante para ter um termômetro aí do sistema de produção dessas áreas, pensando mais no Mato Grosso nesse momento, né? Então, pensando aqui no Mato Grosso, num levantamento anterior, tem esse aumento da incidência de galha e reniforme, tá? Nós paramos nesse ponto. Hoje, não dá para saber se isso aqui vai aumentar, se vai permanecer, né? Ou se vai diminuir. Eu, particularmente, aquilo que eu estou vendo no sistema de produção, eu estou vendo manter ou aumentar. Então, está aqui com relação às áreas, né? Então, nesse levantamento, quase 40% das áreas, então eu estou vendo aqui esses dois pontos aqui, pensando em galha e reniforme. Tá certo? Bom, então isso é Mato Grosso. Agora, pensando em Goiás, né? Então, Goiás foi o outro levantamento que nós fizemos, junto à AGOPA, naquele período, finalizamos em 2018, e na mesma situação. Então, nós fizemos toda a área de Goiás, aqui foi 100% da área, e deu ali 12% de galha, quase 7% a 8% de reniforme. Então, é lógico que tem regiões com muita incidência, região com menos, mas normalmente segue a linha do centro-oeste, do cerrado brasileiro. Tá? Então, mais ou menos, praticamente em tudo, e galha e reniforme dividindo algumas áreas aí. Aqui foram 350 e poucos talhões, e galha e Mato Grosso, no outro projeto, foi 2.000 a 2.100 talhões, aproximadamente. Bom, aqui é um outro dado, só para relatar, então, aqui é um trabalho do pessoal da Bahia, colega Fabiano, da Embrapa, Algodão, né, junto com a Fundação Bahia. É um outro projeto, mais ou menos no mesmo molde, né, feito no Mato Grosso e Goiás, e lá eles colocaram 37% de galha e 14% de reniforme. Então, segue um pouco mais até do que no Mato Grosso e em Goiás. Tá? Então, é só para colocar um outro trabalho, interessante também feito numa outra situação. Tá? Bom, então, além da questão de quais são as espécies, como elas estão distribuídas no estado, é importante saber a população desses nematóides nas áreas de produção. Tá? Aqui é só um exemplo de Goiás e Mato Grosso, né, de 250 talhões que tiveram reniforme, 251 talhões que tiveram reniforme. Vocês olham a variação de população. Né? A população ela vai de até mais do que 12 mil, e população pequena, de, sei lá, 10, 20 nematóides. Então, não é o simples fato de ter o nematóide, eu vou fazer um manejo específico. Eu tenho o nematóide e qual é a população que eu tenho. Se eu tiver uma população de 8 mil, é o manejo. Se eu tiver uma população de 100 nematóides, é outro manejo. Então, é importante saber, além da espécie, né, como isso está inserido dentro da produção, é importante saber o quanto, né, qual é a população desse nematóide no sistema de produção. Tá? No caso aqui, o reniforme. É lógico que eu, particularmente, aqui na empresa, nós fazemos ensaios nessa faixa aqui. Quando eu faço o ensaio para reniforme, é na faixa de 2.000 até 6.000 nematóides. Por quê? O que sai aqui fora são os outliers. É uma população muito grande, mas o que eu estou fazendo, do ponto de vista de pesquisa, vai refletir, eu não quero que reflita em 2, 3 talhões, eu quero que reflita na média, na maior quantidade de talhões possível. Então, quando nós fazemos o manejo, os ensaios e tudo mais, eu, particularmente,
é de 2.000 até 5, 6.000 nematóides por 200 centímetros cúbicos de solo. É onde nós fazemos aí os trabalhos, avaliação de materiais, de produto e assim por diante. Bom, reniforme, como eu falei anteriormente, ele fica mais externamente, de forma na raiz, então fica mais externo, pensando, comparado com galha e com Platylenchus, que fica totalmente interno no sistema radicular. Então, ele fica mais externo, então a população sempre é maior no solo comparativamente com a raiz. Isso é uma regra pensando em reniforme. Então, falou em reniforme, é população no solo, né, pensando em manejo desse nematóide. Olha aqui, o dado anterior, mas aqui é a população na raiz. Ela fica toda embaixo aqui e alguns pontos um pouco acima. Quando uma população na raiz, para reniforme, ela está próximo de 1.000 gramas de raiz, pode ter certeza que essa população no solo ela é muito grande, né? Que é sempre menor a população na raiz, pensando em reniforme, pensando no manejo de forma geral. E aqui a população de galha, né, para metóide incógnita. Mesma coisa que eu coloquei lá atrás. A população chegou, aqui tem um erro, tá, que é para reniforme, mas aqui é galha, então foram quase 500 talhões para galha, que deu a presença de galha, e chegou a população até mais de 20.000 nematóides por 260, de média, 1.600 e pouco. Então, o manejo, ele está nessa condição, então varia um pouco mais, pensando em reniforme e galha. Então, quais são as espécies? As 4 espécies, como essas espécies estão distribuídas no estado, não falei do Mato Grosso, mas dei um exemplo de Goiás e Bahia, e a população dessas espécies, né, que tem essa variação, e, além disso, algumas correlações com outros problemas, né? No caso aqui é o fusário. Então, o fusário, tradicionalmente, é um problema associado muito com galha, mas pode ser com reniforme ou com outro nematóide. Tem essa deficiência, parece uma deficiência de potássio, aqui nas margens da folha, e é disseminado via semente. Então, é um problema que ele está associado a questão de nematóide, né? Quando a gente coloca o problema no Mato Grosso, 3% das áreas com problema com fusário. Parece pouco, mas se a gente 3% é a média. Mas se pegar Primavera do Leste, por exemplo, é 10%. Né? Primavera do Leste são quase 170.000 hectares, a região centro-leste, que seria esses 10%. Se pegar algumas regiões específicas, esse 10% pode ser mais, pode ser 20%, pode ser 25%. Então, é um fungo que ele vem crescendo e, na minha opinião, de forma silenciosa. Mas, enfim, ele vai crescendo muito mais devagar, mas vem crescendo. Aqui é um exemplo, né, de um ensaio que nós fazemos junto com o pessoal de São Paulo, só o genótipo suscetível e o genótipo mais tolerante. Então, olha a diferença num simples fato de escolher um material ou outro numa área de fusário. Tá? Então, daí é um outro problema junto e associado à produção de algodão. E além da questão de fusário, lembrar que fusário, eu estou falando aqui, mas esqueci de comentar, nós temos a raça 6, que é a raça aqui do Brasil, classificada como raça 6, mas nós não sabemos, então há muito pouca pesquisa para saber. Nós sabemos que, né, por exemplo, na Califórnia, nos Estados Unidos, o pessoal com raça 4, tem toda a questão de melhoramento, de manejo para aquela raça. Então, nós aqui no Brasil não sabemos muito bem como está acontecendo o fusário. Está vindo com nematóide, mas só queria colocar essa questão, tá? E um outro problema é a risoctônia.
então, que está associado com relação a nematóide. Então, numa área que tem muito nematóide, é lógico que o nematóide vai causar lesões e o fungo vai ser um oportunista dessas lesões. Então, é importante ter uma relação conjunta, né, com nematóide e risoctônia. Então, área de mais nematóide, tomar cuidado com relação à risoctônia. A gente observa isso aí, e principalmente se estiver associado com mais chuva e tudo mais. Então, levar em consideração essa questão. Olha aqui é um exemplo de um manejo para nematóide, que deu esse up aqui no controle, e sem um manejo para nematóide com relação à risoctônia. Tá? Então, é só para ver essa diferença de manejo. Bom, então, o que eu queria colocar é espécies, população, como isso está distribuído, algumas coisas associadas, e o que nós estamos vendo esse ano. Então, esse ano foi um ano que eu vi muito sintoma de nematóide, tanto galha, como aqui uma área de reniforme, então, carijó aqui para reniforme, então, muitas áreas expressando sintoma, então, a planta sentiu esse ataque de nematóide, tá? Principalmente esse ano. E muito a questão de carijó. Tá? Então, nós vimos no início aí da cultura. Então, o que nós atribuímos essa grande severidade com relação aos sintomas de nematóide? Tá? Então, aqui queria agradecer ali o Gilson, que mandou do IMA, né, os dados de Campo Verde com relação à chuva, né, na precipitação nesse ano. Então, nós olhamos aqui, muita chuva, janeiro, fevereiro, depois começou e pouca chuva mais para frente, com alguns veranicos, né, de 14, depois mais 14 dias. Então, eu queria que vocês colocassem esse cenário aqui, seria muito ruim numa área com nematóide, tá, pensando na planta. Então, quer dizer, muita chuva inicial, muita chuva também não é bom para crescimento radicular, então a raiz fica mais restrita, o crescimento com muita água, e nematóide se favorece, então vai favorecer, né, então multiplicação intensa, pouca raiz, e depois começa a cortar essa chuva, quando a planta precisa realmente absorver água e nutrientes um pouquinho para frente, não vai ter raiz e tem esses veranicos. Então, realmente, o sintoma foi muito intenso. Então, esse panorama, ele não é bom, ele é um quadro, um cenário de um filme de terror aí pensando em nematóide. Então, colocando essas condições, tá? Aqui em Campo Verde, mas em outras áreas também aconteceu isso aí, uma falta de chuva para frente e muita chuva inicial. E aí, todos os sintomas aí decorrente desse cenário. Bom, então, tudo que nós vamos fazer para manejar a nematóide, na verdade, é aumentar a raiz, é diminuir a carga parasitária. Então, quer dizer, é sempre mais raiz e menos nematóide. Se eu planto um material mais tolerante, eu quero mais raiz e menos nematóide. Se eu trato um nematicida, eu diminuo o nematóide e mais raiz. Se eu trato um biológico, é a mesma coisa, é sempre essa carga parasitária menor. Ou seja, menos raiz por comprimento, ou por menos nematóide por comprimento ou por peso de raiz. Então, uma carga parasitária menor. Então, é importante colocar essa questão com relação ao manejo, tá? E pensando em manejo, tá? Então, coloquei quais são as espécies, como elas estão distribuídas, população, então tem uma variação de população, alguns fatores que estão correlacionados, no meu caso de fusário, é o caso de risoctônia, como eu coloquei anteriormente, e o manejo, ele tem que levar em consideração todos esses fatores que eu coloquei. Não adianta o produtor
ter um solo muito bem construído, em termos de fertilidade, em termos de física de solo, fertilidade, todos os atributos aí importantes para a produção, se ele esquece do nematóide numa área de incidência. Então, o nematóide ele pode ser o gargalo aqui da produção numa área com uma coincidência do nematóide. Então, nessas áreas, o produtor ele tem que encarar o nematóide como um fator principal para a escolha do manejo. Eu vejo muitas áreas que a gente vai caminhando, né, e vendo que tem incidência. Eu vou plantar uma soja que é a mais plantada do estado, um algodão que é o mais plantado, mas para aquela condição que o nematóide tem, que está muito, muito alto, não é para ser esse material. Você tem que mudar esse material, você tem que mudar o manejo químico, biológico e assim por diante. Então, tem que levar em consideração essa área infestada por nematóide. E aqui são os 4 métodos que eu queria destacar de manejo, né? O genético, o químico, o cultural e o biológico. Tá? Então, são os métodos que nós colocamos e sempre um método integrado de manejo. Começando com o método cultural, né? Então, vocês, só para relatar, o nematóide ele está muito baixo no inverno. Na primavera, ele começa a aumentar, o verão chega num pico, e outono e inverno, ele cai novamente. Então, aqui na linha é a soja, então ela plantio da soja em setembro, outubro, ela vai aumentar. Se não tiver uma cultura hospedeira, ela vai diminuir e vai ficar baixo aqui no ano seguinte. Se tiver uma cultura hospedeira, ela vai aumentar novamente. Mas, como eu falei inicialmente, quando vocês vão fazer um manejo, pensando em nematóide, vocês têm 2 opções, que seria no plantio da soja e no plantio do algodão. Não tem outra opção. Não dá vou fazer algo paliativo, não. É só, fechou o sulco de plantio, acabou. É só na cultura seguinte. Então, a escolha tem que ser muito bem pensada, e pensando em cultura, pensando em produtos, tem que começar agora no plantio da soja e no algodão na sequência, tá? Então, pensando em culturas não hospedeiras, seria esse panorama aqui, ó. Pensando em reniforme, por exemplo, normalmente gramíneas são não hospedeiras de reniforme. Então, quase tudo aqui, ó, é não hospedeiro para reniforme, tá? Então, sobra o quê? Girassol, feijão, mamona, soja e algodão. Feijão e algodão. São as culturas suscetíveis para reniforme. Para galha, já fica muito pouca opção de manejo, tá? Então, aqui, ó, alguma coisa de braquiária, crotalária, amendoim, então, mamona, então são culturas não hospedeiras para galha. E para pratilencos, muito menos, né? Então, pratilencos, alguma coisa de mileto, com um fator menor, girassol, alguma variação, e aqui o nabo, né? Então, uma cultura que a gente não planta muito, mas só para ter essa relação. O restante é tudo suscetível, tá? Então, o manejo cultural tem a limitação. Quando nós plantamos soja e algodão, lembrar que esse ano, por exemplo, 87% da área do plantio de algodão, ele vem depois da soja, né? Então, isso já dá fica mais restrito aí com relação ao manejo cultural. Então, 87% da área, ele vem depois da soja. Então, o que multiplica na soja vai multiplicar no algodão, dependendo do nematóide. Tá? Então, fica mais complicado aí o manejo cultural. Bom, com relação aos cultivares que nós plantamos, isso aqui é sempre importante falar, porque sempre o cultivar, ele vai estar embutido no manejo, porque você tem que plantar, obviamente, a cultura, né? No caso aqui, o algodoeiro. Então, é importante distinguir o que é a
a tolerância e o que é a resistência, tá? A resistência, ela diz respeito à multiplicação do nematóide. Eu sempre falo isso em toda a apresentação, que é realmente para fixar o conceito. Então, a resistência diz respeito, eu não quero saber se produz mais ou produz menos, eu quero saber se diminui a população do nematóide, no caso aqui um resistente, e suscetível que multiplica esse nematóide. A tolerância, eu não quero saber a multiplicação, eu quero saber se ele produz mais, quer dizer, mais tolerante, produz mais do que o material intolerante, que produz menos numa área infestada com nematóide. Tolerância é a produção e resistência é a multiplicação, tá? É só para colocar o conceito. Aqui, no caso, é um dado de resistência para galha. Então, hoje tem material com resistência à galha, né, fator de 0,6, e os materiais suscetíveis, enfim, para esse nematóide. Lembrar que o nematóide ele nunca está sozinho. Então, não é uma área que só tem meloidógeno. Então, tem meloidógeno com pratilencos, muita área com reniforme junto com meloidógeno. Então, mesmo usando um material resistente, é importante casar com um método de manejo associado a essa resistência em função dessa complexidade de população do nematóide, tá? Mas aqui é um exemplo de resistência. Nós avaliamos cultivares tanto para resistência como para tolerância. Todo ano, eu avalio há 13 anos aqui no Mato Grosso, mas os últimos 3 nós padronizamos a forma de mostrar essa informação. Tá? Então, aqui é um exemplo, junto com o pessoal aí do IAC. Então, são vários ensaios no Brasil com relação à resistência e à tolerância. E aqui é um exemplo de tolerância. Eu falei da resistência, multiplicação e tolerância. Então, quer dizer, um material tolera mais do que outro. Por que eu estou falando isso? Porque é importante, se vocês vão fazer um manejo, seja ele um nematicida químico, biológico, é importante levar em consideração essa tolerância. Então, pegar um material mais tolerante numa área infestada e fazer, obviamente, o manejo que vocês têm aí, que vocês estão imaginando com relação a esse nematóide. Então, levar em consideração esses materiais. Aqui é um exemplo que eu quero mostrar de uma área mista, né? O que seria área mista? Área com reniforme e galha. Pratileco sempre vai estar junto, né? Mas áreas com reniforme e galha, hoje nós falamos aí no Mato Grosso em torno de 5% das áreas com essa composição desses 2 nematóides, né? Então, pensando numa área mista, aqui um exemplo de materiais mais tolerantes e materiais menos tolerantes. Então, tem essa variação de produtividade. Mas lembrar que isso é uma área com infestação de nematóide. E com as 2 espécies. Né? E aqui um exemplo, né, só para relatar, aqui é nematóide, esse foi um dado do ano passado, então aqui é suscetibilidade e aqui é a tolerância, tanto para galha como para reniforme. Tem uma variação muito grande, então o produtor tem que olhar isso aí para pensar nos outros métodos de manejo. Aqui é um exemplo não só de nematóide, mas para ramulária, para outros fungos, bactérias e vírus com relação a essas espécies. Tá? E interessante colocar que, como eu falei, 87% do algodoeiro ele vem depois da soja, é importante ver o que nós vamos plantar de soja. Né? Então, isso pode ser decisivo, pode não, é decisivo, pensando no plantio do algodoeiro. Tá? Então, se eu planto um material que é suscetível à galha, ele vai multiplicar a galha, olha aqui, ó, carijó também, soja, né? Isso multiplicou, vai ficar para o algodoeiro, se for incógnita. Se for javânica, não, porque o algodoeiro é não hospedeiro. Mas aqui, no caso, eu sei que é incógnita, ele vai sobrar para a cultura do algodoeiro. Então, é importante olhar a soja. Então, vocês sabem que soja javânica é o principal problema, incógnita em áreas de algodão é um grande problema, e cisto, né? Então, cisto, hoje vocês têm uma mudança aí até de raça, de frequência
frequência de raça, né? Não é só raça 3, raça 2, raça 5, aumentando bastante na questão de soja, tá? Então, esse é um exemplo de incógnita, e não só incógnita. Aqui é um dado, nós estamos com um projeto junto com a Embrapa, a instrumentação, né, o Carlos Vaz e a Embrapa Soja, né, com o Júlio. Nós temos um projeto coeso com o pessoal aqui na Serra Petrovina, mostrando uma área de soja, né, um talhão de soja, que é só um ilustrativo, né? Então, numa área que produziu menos a soja, isso no ano passado, era uma área que tinha mais nematóide, deu, sei lá, 2.000 e poucos nematóides nesse canto, e mais para cá, 900, 800 nematóides. Teve uma correlação, a questão espacial teve uma correlação significativa, e mostrando que reniforme não é só um problema do algodoeiro. Então, para a soja, muitas vezes, nós não estamos falando de reniforme, mas nesse trabalho, associado a outros fatores, perdeu 4 a 5 sacas de soja pensando em reniforme. Então, o reniforme, ele está aí, é um problema para nós, eu falo mais na Associação de Produtores de Algodão, mas a soja é fundamental junto a esse sistema, e esses dados mostram isso aí, essa correlação com esse nematóide. E aqui é um exemplo só das cultivares, aqui nós fizemos o ano passado, aqui é só para mostrar que tem variação, tá? Não fique muito na questão daqui para cá, aqui é ruim, aqui é bom, aqui é ruim, mas é só para mostrar que tem variação muito grande na soja, tem materiais que são, normalmente material resistente a cisto, leva também a resistência de reniforme, mas tem algumas exceções. No caso do dado aqui, por exemplo, esse material aqui não é resistente a cisto e deu bom para reniforme. Então, depende a fonte e tudo mais, mas só mostrar que tem essa variação. Então, numa área de reniforme, o material de soja ele é importante para pensar nesse manejo da cultura. Tá? E com relação à resistência, então, eu comentei anteriormente, se a gente pensar aqui em todas as espécies que nós trabalhamos, né, então, galha, por exemplo, o algodoeiro para galha tem variação, para javane, que é não hospedeiro, para cisto é não hospedeiro, para reniforme não tem variação, e para Platinensis não tem variação, é suscetível para essas duas espécies. Soja tem variação para todos, então depende aquilo que vocês estão, aonde vocês estão plantando, tem variação dependendo da espécie de nematóide. Então, dá para selecionar a soja em função da população de nematóide. Milho não é hospedeiro para cisto, reniforme, e tem variação para javane que para incógnita. Um pouco menos para incógnita, mas tem alguma coisa, né? E as outras culturas ali também, milheto e sorgo. Tá? Então, é só para mostrar, se o afelencoide estivesse aqui, eu preciso colocar, mas não está na coluna, é suscetível para o algodoeiro, é suscetível para a soja, seria vermelho para o algodoeiro, vermelho para a soja, verde para milho, milheto e sorgo. Tá? Então, só para mostrar com relação ao afelencoide junto a esses nematóides. E lembrar que reniforme não tem variação. Então, reniforme para o algodoeiro são todos suscetíveis, então não dá para plantar um material X ou Y pensando em reduzir a população desse nematóide. Realmente precisa de outras ferramentas para ajudar com relação ao rotilamento dos reniformes. Bom, controle químico, então falei do cultural, do genético e o químico, né? Então, o químico, modo de ação, por exemplo, hoje no Brasil, o modo de ação é fumigante e não fumigante. Então, no Brasil é tudo não fumigante, pensando em cultura de larga escala. Então, seria não fumigante. E o mecanismo é mais a parte de neurotóxicos, né? Então, no caso de carbamatos e organofosforados, tá? Então, basicamente. Então, e aqui só os produtos hoje registrados, pensando em químico
para controle de nematóide. Tá? Isso no Brasil, com fonte no Agrofit, então são esses produtos. É lógico, vai ter mais vindo, hoje são esses produtos. Tá? Então, a importância do controle químico, lembrar que o algodoeiro, vamos falar de reniforme, ele é uma cultura mais sensível, mais suscetível, pensando em reniforme, hoje que nós temos, que nós plantamos, né? É importante, obviamente, e é uma cultura de um crescimento inicial muito lento, o algodoeiro. Então, essa raiz inicial, ela é importante você ter uma proteção. Então, a proteção, se tivesse para escolher se eu vou fazer no início ou no final, é lógico que é sempre no início, porque a cultura é muito devagar, você tem que ter essa proteção. Como eu falei, principalmente esse ano, que choveu muito, então a raiz ela ficou um pouco travada, então era importante ter realmente um controle, um nematicida químico, biológico, quer que seja, para você garantir, digamos, a produção para frente. Tá? Então, o controle químico ou até mesmo biológico, você garante um residual ali de 60, 70 dias e uma produção maior no final, tá? Principalmente se uma área estiver muito infestada, a resposta é muito grande pensando em controle químico. Então, sempre para diminuir essa curva inicial, pensando aqui no algodoeiro, né? Aqui, ó, seria... Por que tem esse achatamento aí que está na moda, né? Então, porque não tem raiz, né? Então, a raiz é muito pouca, o nematóide não se multiplica, depois tem raiz, ele estoura, tá? Então, se você faz um manejo, essa curva, ela vai um pouco mais para frente, ela vai estourar mais para frente, tá? Então, e isso garante, obviamente, mais raiz e mais produtividade da cultura. Não só para o algodoeiro, mas também para a soja ou para outras culturas. Então, é isso aqui, ó. Então, o que está no solo, né? Aqui é uma fêmea, né? Com 400 ovos, mais ou menos, juvenis já eclodindo. Se tiver uma plântula, isso aqui, esses juvenis vão entrar, né? Nessas plântulas. Agora, se tiver alguma proteção, alguma coisa, um ou outro pode morrer, vai eclodir outros, então vai diminuir essa taxa de infecção inicial, o que é fundamental para essa cultura. Essa cultura ela vai estourar. Então, você precisa escapar dessa infecção inicial para garantir uma produtividade à frente. Esse é um reflexo, né, de um controle, aqui é um exemplo com nematicida, no caso químico, e sem nematicida numa área infestada com reniforme. Então, um reflexo, uma ajuda, digamos, no ponto de vista de desenvolvimento da planta e, obviamente, na produção futura. Tá? Então, eu avalio muitos ensaios, tanto químico e biológico, e a gente vê muito esses benefícios com relação ao produto aplicado na cultura de interesse. Né? Então, aplica e avalia o desempenho e a produtividade e a população do nematóide. Não só esses nematóides, no caso aqui eu falei muito de galha e reniforme, que seriam nematóides no solo, e também nematóide aéreo. Né? Então, nematóide aéreo que eu falo, que infecta a parte aérea da planta. Aqui, no caso, o Aphelencoides foi um ensaio do ano passado, tá? Foi um ensaio que nós fizemos, e aqui um exemplo em branco, seria as áreas, a testemunha, né? Mais verde, não sei se dá para ver bem aí na imagem, e azul e amarelo mais branco, né? Que seria onde o efeito, o tratamento químico teve um efeito mais interessante, e isso é uma imagem aérea, mas a diferença de produtividade foi próximo de 40% nessa área mais verde da área mais branca. A área mais verde com maior incidência do nematóide, a área mais branca, menos incidência. Então, os tratamentos químicos também teve efeito, principalmente desse nematóide, que fica mais fácil de, entre aspas, de aplicação e manejo desse nematóide, porque está na parte aérea, tá?
E para finalizar, né, então, o manejo biológico. Então, o manejo biológico também, ele está dentro do sistema do manejo integrado, que é o cultural, o genético, o químico e o biológico. Então, fungos e bactérias, eles estão aí disponíveis, uma área que vem crescendo bastante, passível de ser aplicado, de ser introduzido dentro do manejo integrado. Tá? Então, é o outro método de manejo de nematóides. Não só no algodão, como na soja e milho. Né? E aqui, para finalizar, como eu particularmente enxergo, né? Então, o sistema, o manejo de nematóides de forma geral. Né? Então, nós temos aqui, por exemplo, uma área, só um ilustrativo. Então, uma área que ela pode estar 1.000, 6.000, como eu falei, até 20.000 nematóides. Né? Então, isso depende muito de como eu vou fazer o manejo. Eu preciso saber da população que está nessa área. Né? Eu vejo muita questão de fertilidade, a gente sabe exatamente, o pH está tanto, a parte de fósforo, potássio. Por que não? O nematóide também ele tem que estar junto. Eu sei que tem uma dificuldade de quando coleta, a população ela pode oscilar, mas dentro da fazenda tem que ser feito esses levantamentos e quantificação de nematóide. Então, por exemplo, se eu tenho uma população, a população normalmente, eu recomendo fazer no pico populacional. Por exemplo, no algodoeiro, foi agora em março, abril, seria onde a população ela está maior. Então, naquele pico populacional, se eu tiver com 1.000 nematóides, por exemplo, lembrar que eu faço a análise agora para o manejo no ano seguinte. Então, deu próximo de 1.000 para 200 cc, 200 centímetros de solo, não está uma população tão alta. Então, eu posso entrar com uma soja, que não precisa ser resistente, mas eu posso fazer o manejo na soja, o algodoeiro com uma tolerância com nematicida, assim por diante. Se passou de 1.000, aqui é um número, lógico, pode ser 1.000 e pouco, 2.000 e tal, e vai até 6, 7, 8.000, eu vou entrar já com a soja resistente, com algodoeiro mais tolerante, com nematicida, e aí eu vou fazer um manejo muito mais rigoroso, pensando não na questão genética, tanto na soja como do algodão, e também na questão de químico e biológico nesse sistema de produção, no sistema de manejo. Passou de uma determinada população, aí realmente tem que fazer rotação de cultura, porque realmente a população ela está muito alta, então eu tenho que fazer um manejo mais agressivo com relação à população. Então a população ela tem que estar junto, eu tenho que fazer essa amostragem, saber dessa população para fazer o manejo. Principalmente para reniforme, para galha, muitas vezes você vai lá, arranca o sistema radicular, vê se tem galha ou não, né, e vai fazendo o manejo. Para reniforme, tem que realmente ver a população desse nematóide. Tá? Bom, eu já passei um pouco do tempo aí que o Rafael colocou para a gente, mas eu mostrei muita foto de nematóide, de sintoma, mas o que a gente quer ver é isso aí. Então, é um algodão produtivo, tá? No meu caso, aqui no departamento, eu trabalho com várias outras fungos, vírus. Então, se nematóide não fosse problema, para nós seria muito melhor, mas nematóide ocupa muito do nosso tempo, 60% do nosso tempo, então a gente faz muita coisa para nematóide, e o que nós queremos ver é isso aí. Então, é gerar informação, o produtor incorporar as medidas de manejo e para ter um algodão nesse porte, um algodão produtivo, mesmo em áreas infestadas. Esse é o nosso objetivo aqui do departamento. Tá? Bom, eu fico à disposição de perguntas, né? Eu acho que o Rafael vai... Mas nós estamos à disposição aí para sanar alguma dúvida
o pessoal possa ter. Rafael, muito obrigado. Nem vi o tempo passar, porque realmente conteúdo muito enriquecedor, excelente conteúdo, Rafael. Tá de parabéns. Muitas informações importantes para o manejo, que mostrando aí o manejo, como lidar com a situação, que é um trabalho muito importante sendo realizado aí pela equipe de vocês, pela equipe do IMA, e que é muito importante esse trabalho para a agricultura e para o produtor, né? Vocês estão de parabéns, fica aqui o elogio por esse trabalho excelente de vocês. Parabéns, muito obrigado. A gente poderia dar uma sequência, só para salientar, né, pessoal, vocês observaram aí, no começo, o Rafael bem salientou essa questão de que o nematóide, né, a gente não consegue ver, né, a olho nu, né, bem dizer, né, Rafael? Mas que a gente vê os sintomas na lavoura e, principal, né, a perca que esse, vamos dizer assim, verme, né, entre aspas, vai gerar na perca, vai gerar no bolso do agricultor. Dando sequência, né, nesse momento eu queria convocar a todos, fazendo perguntas, né, já recebemos diversas perguntas aqui, Rafael, vamos selecionar algumas, né, e com certeza as que não forem faladas, com certeza vão estar disponíveis, e vamos entrar, te passar, Rafael, e posteriormente a gente responde a pessoa que fez a pergunta. Bom, gostaria então, novamente, de convocá-los a fazer a pergunta. Gostaria só, antes das perguntas, de falar um pouquinho sobre o produto, né? Counter é um produto exclusivo da Anvac do Brasil, que entrega resultados e soluciona problemas que não eram solucionados com tanta eficiência. O Counter ele é um produto que contém 150 gramas por quilo do ingrediente ativo Turbofos, né, um organofosforado de classe inseticida e nematicida. Ele possui registro no Ministério da Agricultura para as culturas de amendoim, algodão, banana, cana-de-açúcar, café, feijão e milho. E mais falando especificamente do algodão, né, o produto ele tem registro para as pragas do trips, o algodão, percevejo castanho e nematóides, nematóide reniforme. Agora sim, Rafael, gostaria de continuar aqui, né, com as perguntas. Temos algumas selecionadas aqui. Deixa eu só pegar aqui. Rafael, dentro da sua carreira aí como especialista, como o expert em nematóides, né? Ao longo da sua carreira e bastante trabalho sendo conduzidos a campo, né? Você observou alguma interação negativa, óbvio, no controle do nematóide, quando a gente usa a interação, a junção de químicos, bem dizer, com biológico? Tá. Bom, essa é uma dúvida recorrente, né? O pessoal pergunta para a gente. Então, o ano passado nós fizemos bastante trabalho nesse sentido. Mais especificamente, eu vou falar mais com relação a bactérias, tá? Uhum. Então, nós temos muita coisa de organofosforados com relação à bactéria. Então, não vimos relação negativa, tá? Então, misturávamos, deixávamos várias horas e plaqueávamos, né? Aí avaliamos. Então, não vimos a bactéria, então não teve essa relação negativa no ponto de vista de crescimento da bactéria. Outro ponto é avaliar no campo. Então, avaliando o nematicida sozinho, a bactéria, os dois juntos. Então, nós vimos com relações positivas.
Eu acho que eu estou muito, né, nessa linha, inclusive. Então, juntando os métodos de manejo, então eu estou vendo correlações positivas, incremento de produtividade e de controle, tanto na questão do químico e biológico. Então, acho que é positivo, pode como deve ser feito a junção dos métodos de manejo, na minha opinião. Não, obrigado, excelente. Vamos ver outro aqui. A princípio, Rafael, uma planta bem nutrida tem maior capacidade de tolerar ataque de nematóide? Isso com certeza. Então, uma planta, então você imaginar a questão de nutrição, a questão de uma planta com maior sistema radicular, como eu coloquei, todas essas questões, ela vai tolerar o ataque de nematóide. Não quer dizer que vai diminuir a população e tudo mais, mas ela tolera mais o nematóide. Lembrar que nitrogênio, né, você aporte de nitrogênio, a questão de amônio, tudo, pode até ter um olho direto, diminuir um pouco a população. Né? Então, a questão de nitrogênio pode ter até um efeito na população. Mas, normalmente, uma planta bem nutrida vai mais... Oi, Rafael, deu uma cortada no final. A questão de tolerância, então, essa tolerância, ela pode ser colocada na cultura de diferentes formas. Então, você pode, como eu falei, é sempre mais raiz. Então, como você aumenta mais raiz? Você coloca mais adubo, você coloca um nematicida, você coloca um biológico, quantidade de raiz e menos nematóide, vai tolerar mais aquela cultura. Tá? Então, adubo, você pode ganhar com relação à tolerância a nematóide e responder em produtividade. Mas em produtividade, não quer dizer que vai diminuir a população do nematóide. Paralelo a isso, então, Rafael, se eu usar substâncias ácido muquifúlvico ou um estimulador aí de raiz, eu tenho a agregar, vamos dizer assim, em manter uma planta mais sadia, sem que ela sinta tanto assim. Sim, esses produtos você pode, além da questão de raiz, tudo, você pode induzir também a resistência da planta ao ataque de nematóide, então tem algumas questões secundárias junto. É muito difícil de você avaliar, você tem de uma quantidade de ensaio, um refinamento da pesquisa muito grande, mas você tem esse benefício, sim, dessas condições, desses produtos e tudo mais, pensando em nematóide. Tá? Então, hoje, tem uma série de produtos que nós podemos dar dentro do sistema de produção. Ok. Estou vendo ali no chat, tem a pergunta da Karina Lopes. Obrigado, Karina, pela pergunta. Quais são as moléculas mais promissoras para o controle de afelencoides? De afelencoides? Olha, esse é uma pergunta difícil, porque é um nematóide novo, né, um nematóide que começou agora ter o problema e tudo mais, então nós estamos avaliando. Então, o que nós fizemos até o ano passado, o que nós vimos? Então, alguns carbamatos, por exemplo, carbosulfan, tiodicarb, né? Alguns organofosforados, como malation, então são efeitos positivos. Então, abamectina, malation, então, abamectina, carbosulfan, malation, tiodicarb, então são que deram efeito a esse nematóide. Está escutando? Sim.
Rafael. Tá. E o que nós vemos esse ano, né, tivemos um efeito muito positivo, foi o próprio um outro organismo explorado, que é o caso do Terbufós. Então, nós fizemos na soja, teve um efeito muito positivo, e agora no algodão está mostrando também um efeito interessante. Então, que é um organofosforado. Então, organofosforados e carbamatos, então, tem que já são os nematicidas por excelência, e está mostrando também com relação a felencoides. Aí a questão é quando entrar. Então, é a outra fase da pesquisa. Então, vou aplicar no começo, vou aplicar no meio. Para nós, a aplicação, por exemplo, de soja, não dá para ser em R2, R3, ela tem que ser até em vegetativo. E ir aplicando, tá? Para o algodoeiro, mesma coisa. Então, a aplicação já começa no início. Então, vocês já sabem que tem uma felencoides, já começa a aplicação e vem fazendo. Não dá para esperar o sintoma para a aplicação para o nematóide. Isso com relação ao químico, né? Organofosforado e carbamatos. Ok. E sobre biológico, tem alguma esperança, perspectiva para agregar nesse manejo? Para felencoides. Lembrar que o afelencoides, ele se alimenta de fungo. Então, o que nós testamos até agora não foi talvez para bactéria a gente possa ter algum efeito positivo. Mas até agora, o que eu tenho de dados, tanto de campo, de caso de vegetação, eu não consigo ter esse direcionamento com relação a biológico para felencoides, tá? Eu acredito mais nas bactérias, tá? Mas até então não dá para a gente afirmar algum manejo específico com relação a esse nematóide. Diferentemente, como eu falei, dos químicos e tudo mais que está sendo desenvolvido. Tá? Ok. Vou fazer só mais duas perguntas, Rafael, para não nos estender, tem bastante pergunta aqui. O Nelson, ele perguntou qual a sua percepção sobre o gênero Pratylenchus para a cultura do algodoeiro. Obrigado. Eu até comentei alguma coisa durante a apresentação. O Pratylenchus para o algodoeiro, ele não é um nematóide principal, mas em algumas condições, por exemplo, numa areia, num solo compactado, né, que você tem uma população muito alta, ele, lógico, que causa um problema, tá? Então, se você tem, quando você olha um laudo nematológico, se você tem galha Pratylenchus, sempre você vai olhar em galha. Se você tem reniforme e Pratylenchus, é não reniforme. Mas se você não tem o outro, né, e tem lá o Pratylenchus, está numa população muito alta, é lógico, numa condição especial, pode olhar para aquele nematóide. Mas não é o principal. Tá? Então, é um nematóide que está ali, ele é realmente, o algodoeiro é hospedeiro desse nematóide, multiplica, mas não é a principal espécie para a cultura. A cultura, na verdade, a cultura do algodoeiro, ela tem uma tolerância grande a esse nematóide. Tá? Então, precisa de uma população alta e uma condição específica de causar um dano para esse nematóide. Okay. Obrigado, Nelson, aí pela pergunta. A última pergunta, Rafael, do Ricardo Marcatro Primavera. Ele pergunta aqui, dentro de um complexo de nematóides, né, o que seria mais recomendado? Químico, biológico, a junção? O que você indicaria assim, para esse complexo de nematóides? Eu acho assim, tem que ver o que é esse complexo, né? Então, se o complexo ele for, por exemplo, sei lá, meloidógeno e reniforme, né? Nessa situação, você tem que unir tudo que você tem de ferramenta na sua mão. Lembrar que cada ferramenta, um nematicida, um material genético, demorou 10 anos até mais você chegar nessa ferramenta. Então, se você tem lá galha e reniforme, você vai plantar, sei lá, um material resistente à galha e colocar um nematicida químico e biológico, pensando
em reniforme, tá? Aí, olhar custo-benefício, quanto custa isso, olhar no portfólio, olhar preço desses produtos. Mas, na minha opinião, sempre integrar os métodos de manejo. Nematóide, não tem como manejar nematóide num sistema de produção soja e algodão, como nós temos aqui, com uma única ferramenta. Isso não tem como. Você tem que lembrar que, quando a gente faz uma comparação, por exemplo, com os Estados Unidos, é produção de uma única cultura. Então, produz, o nematóide multiplica, depois tem um inverno, ele reduz. Aqui não. Sai uma soja, ele passa por 3, 4 ciclos, entra no algodão, 3, 4 ciclos. Então, isso aí é muita multiplicação em um clima tropical, temperatura e tudo mais. Então, você tem que não ter uma ferramenta para quebrar isso aí. Então, é 1, 2, 3 ferramentas para você quebrar e tem que largar a mão, tem que usar, vai ter um custo, mas é a questão, não pode um fator você deixar que aquilo vai passar rasteira, digamos, que vai você não ter lucro com aquela sistema de produção. Tá? Ok. Bom, para não finalizar, porque o tempo se estendeu, novamente, foi uma excelente palestra, eu considero como palestra, foi fenomenal o conteúdo, novamente vocês estão de parabéns, realmente a agricultura brasileira, o produtor, precisa dessas informações e desse conteúdo que vocês aí com o IMA-MT fazem com excelência. Parabéns, Rafael, agradeço a sua disponibilidade, agradeço a apresentação e as informações. Lembrando a todos, a Anvac do Brasil agradece todos vocês que estão aqui presentes. Eu vi algumas perguntas aí, realmente o vídeo ele vai ficar disponível para visualizações. As perguntas, pelo tempo, todas as perguntas não podem ter sido feitas, mas com certeza nós vamos fazer o possível aí para responder todas. Né? E agradeço a todos que participaram e agradeço a você, Rafael, novamente. Muito obrigado. Ok. Bom, estou à disposição, obrigado aí pela Anvac, estamos aí, que precisar da gente aqui em primavera. Obrigado. Ok. Quer deixar um contato, Rafael, para perguntas para você, um e-mail, para que eu acho que o meu e-mail está no começo da apresentação, mas é rafaelgalbieri@imamt.org.br. Qualquer dúvida, pode mandar para a gente responde com prazer aí as questões. Ok. Obrigado, Rafael, pela aula. Uma boa noite a todos e até a próxima.